Uma dúvida muito comum é como classificar o circulante ou longo prazo no caso de demonstrações intermediárias, ou seja, quando o balanço é feito no meio do exercício e não ao final do exercício. Essa dúvida ocorre porque o texto da Lei nº 6.404 de 76, ele parte do pressuposto que a avaliação entre circulante e longo prazo está sendo feita ao final do exercício, na data das demonstrações contábeis. Então, por isso, o texto da lei diz que os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente são classificados no ativo circulante, e se esses direitos se realizarem após o término do exercício seguinte, eles são classificados no ativo realizável a longo prazo. De forma semelhante, também o passivo, quando a obrigação vence até o final do exercício seguinte, é passivo circulante, e quando ela vence após o término do exercício seguinte, é passivo não circulante. Há uma exceção, né, para empresas que têm um ciclo operacional maior do que o exercício social, quando nesse caso a avaliação entre circulante e não circulante vai levar em conta o prazo desse ciclo. Mas aqui a gente vai falar da regra geral, tá? Que é nesse ciclo operacional de até um ano. Então, a maioria das provas, ou quase 100% das questões, sempre considera que a avaliação está sendo feita ao final do exercício. Então não nos causa grandes problemas, porque nesse caso, final do exercício seguinte vai ser exatamente um ano. Agora, o problema pode ocorrer quando a questão exige uma avaliação feita no meio do exercício, ou seja, no decorrer do exercício e não ao final do exercício. Vamos imaginar uma empresa que tenha um final do exercício em 31 de dezembro e esteja fazendo esta avaliação em 30 de junho de X1. Aí ela tem um ativo que vai se realizar em setembro do ano seguinte, ou seja, ainda dentro do exercício social subsequente. Nesse caso, a gente avalia ele como um ativo circulante, já que ele vai, né, ser realizado no curso do exercício social subsequente, ou vamos considerá-lo como ativo realizável a longo prazo, já que ele vai se realizar após decorridos 15 meses. Bom, a doutrina contábil dominante e mesmo as empresas que entregam demonstrações intermediárias adotam sempre 12 meses. Ou seja, nesse caso ela vai considerar que é ativo realizável a longo prazo. Elas não adotam, quando elas fazem demonstrações intermediárias, que circulante é tudo que se terminar até o término do exercício seguinte. Não, é sempre 12 meses. Agora, isso significa que as bancas vão adotar essa posição dominante? Não dá para garantir, tá? As bancas às vezes adotam umas posições meio estranhas. Mas uma boa notícia em relação à FGV é que tem uma prova recente que ela adotou exatamente essa posição que é dominante na doutrina e que eu acho que é a mais correta mesmo. Então vamos ver a questão. Uma questão da FGV, técnico em contabilidade, FunSaúde, Ceará 2021. Em 2 de novembro de X0, uma sociedade empresária pagou 96 mil a título de 24 meses de aluguel antecipado de uma sala comercial a ser ocupada em 1º de dezembro de X0. Esse contrato é considerado um ativo de baixo valor para a sociedade empresária. Assinale a opção que indica a contabilização do aluguel antecipado no balanço patrimonial semestral da sociedade empresária em 30 de junho de X1. Aqui, então, o que é interessante, né, é que a questão fala em balanço patrimonial semestral, ou seja, ela está indicando que o final do exercício para essa empresa é em 31 de dezembro e a avaliação está sendo feita em 30 de junho do ano seguinte. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. As condições são as seguintes. Lá em 2 de novembro de X0, houve o pagamento de 24 meses de aluguel antecipado, 96 mil. Então, né, o aluguel mensal é de 4 mil reais, né, 96 mil dividido por 24. Mas a despesa só começou a ser considerada a partir de 1º de dezembro de X0. Deve ser a data em que a empresa ocupou, né, esse imóvel.
Então, o que vai acontecer lá em 30 de junho de X1, quando ocorre o balanço semestral e a questão pede para a gente avaliar o que vai ficar no circulante e o que fica no longo prazo? Olha só, foi contabilizada já uma despesa de 7 meses, né? Então a gente transferiu os 96, dos 96 mil que era aluguel antecipado, nós já vamos transferir 7 meses para despesa. Então restaram 17 meses pagos antecipadamente que vão estar como aluguel antecipado, uma parte no ativo circulante e uma parte no realizável a longo prazo. Então vamos ter 12 meses no circulante, então R$ 4.000 de aluguel mensal vezes 12 vai dar 48 mil no ativo circulante e o restante, que são 5 meses, né, já que restaram 17 meses pagos antecipadamente, vão ficar 5 meses no realizável a longo prazo, ou seja, R$ 20.000. Então, R$ 48.000 no circulante e R$ 20.000 no longo prazo. Note que a FGV adotou essa posição de que é sempre 12 meses que a gente vai usar, porque os 17 meses que foram pagos antecipadamente ainda estariam dentro do exercício social subsequente, né? Aí ela consideraria tudo como circulante, mas não foi essa a posição da FGV, ela tomou uma posição de que seria o quê? 12 meses no circulante e o que excede 12 meses no realizável a longo prazo. Então o gabarito da questão foi resposta, né, de ativo circulante 48 mil e ativo realizável a longo prazo R$ 20.000, tá? Então essa posição aqui é bem importante para a gente saber porque é uma posição recente da FGV, uma posição totalmente coerente com o que diz toda a doutrina, com o que as empresas adotam, mas a gente sempre fica na dúvida do que a banca vai adotar porque não há essa posição literal na lei nem na norma contábil. E no passado, antes até da convergência das normas contábeis brasileiras às normas internacionais, antes do processo de convergência teve banca que adotou a literalidade da lei 6.404, que numa questão como essa a banca consideraria que tudo ficaria no circulante. Mas aqui então, pelo menos na FGV, e eu adotaria também essa posição para outras bancas, que a gente vai avaliar circulante com base em 12 meses, tá? Sempre 12 meses, né? Com exceção, lógico, de empresas que têm um ciclo operacional maior do que 12 meses. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que dê um like para ajudar o canal e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novidades. É isso aí, me despeço e desejo a todos bons estudos.